estavam tranquilos. E ele acelerou. Eu virei para ele e falei assim: olha, mas nós estamos tentando aqui. Isso não é certo. Nós somos cristãos, certo? Que tal, não pode fazer. Ele virou para mim e falou o seguinte: olha, não, eu ando desse jeito muitas vezes quando eu estou só. Mas quando eu estou com a minha família, eu ando assim. Quando vai devagar, mas quando eu estou só assim, viajando, fazendo as coisas, eu ando assim. É desse jeito que eu ando. Por que eu estou contando para os irmãos? Às vezes você vai achar coerência na palavra dele. Quando eu estou com a família, eu já ando mais cuidado. Mas quando eu estou só, eu ando mais acelerado. Amado, quem ama a família? Primeiro tem que amar a si mesmo. Você não concorda comigo? Porque se eu estou sozinho, eu acelero, não tenho medo da morte, não tenho a morte. Se eu morrer, o que vai ser da minha família? Como que eu poderei ajudar mais a minha família se eu já não estou nessa vida? Se eu estou com a minha família e ando devagar para proteger a minha família, por que eu não me protejo? Se eu faço parte da minha família e a minha família precisa de mim. Eu estou tentando mostrar isso para que você entenda algo. Você é cristão, você conhece a palavra de Deus. Mas não é porque você conhece a palavra de Deus que você precisa, meu irmão, ultrapassar os seus limites. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem, os livra do mal. Quando a gente desobedece às leis, às ordens, quando a gente passa dos limites das coisas, a gente está tentando Deus. A gente está colocando Deus à prova. Nunca brinque com a tua vida, porque a tua vida é única. Nunca brinque, irmão, com a tua saúde. Nunca brinque com a tua vida. Não brinca com a tua vida. A tua vida é única. E às vezes você pode perder ela sem a salvação da sua alma. Hoje eu estou aqui pregando, amanhã eu não sei. Daqui a alguns minutos nós não sabemos de nada. Só Deus sabe. Então é por isso que eu tenho que tomar cuidado e não brincar com a minha salvação. Eu não posso ficar desrespeitando as coisas. Eu preciso compreender a lei, a palavra de Deus, para viver uma vida tranquila. Eu não posso colocar Deus à prova. Eu não posso desrespeitar as coisas simplesmente por um orgulho, por uma soberba ou por uma brincadeira. Salvação não é brincadeira. Salvação é coisa séria. Salvação é coisa poderosa no nosso lugar. Amém, amado? Não brinque com a tua salvação. Não brinque com o evangelho a qual você recebeu. Não brinque com as coisas. Às vezes nós colocamos Deus à prova. Às vezes, muitas das vezes somos. Às vezes Satanás não precisa entrar. E a gente está brincando. A gente está colocando Deus à prova. A gente já está tentando a Deus. Amados, não faça isso. Não faça essas coisas. Satanás, ele está à espreita para te pegar a qualquer momento. A Bíblia diz que ele anda como um leão ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, devorar. Não brinque. Fica atento. A Bíblia diz para não vigiar. A Bíblia diz para não ser prudente, para não ser vigilante, ser prudente, para não me resguardar, para não viver como os ébrios, para não viver como aquele que se embriaga. A Bíblia diz para mim me resguardar, porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Nós temos que orar e clamar ao Senhor, para que o Espírito Santo, ele venha nos quebrantar, e nos levar de volta à santidade. É necessário que nós clamamos a Deus para pedir uma intervenção, porque pelo que eu estou vendo, que nós temos vindo, irmão, o homem, ele não vai conseguir. Na realidade, ele nunca conseguiu. Se não houver uma intervenção divina para mudar a situação da igreja, para mudar a situação dos ouvintes
não haverá salvação. Então é necessário que você clame, é necessário que você abra o teu entendimento, o teu coração, e peça ao Espírito Santo para agir de uma forma tão profunda sobre a tua vida. Peça o Espírito de Deus para agir. Peça o Espírito de Deus para trabalhar na tua vida, no teu caráter, no teu emocional. Peça a Deus para fazer uma obra profunda em você, na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Peça a Deus para agir. Peça a Deus para trabalhar de uma forma tão profunda em você. Satanás, ele às vezes a gente pensa que o diabo é um cão que passa pela rua. É um cão que a gente pode passar e chutar. Muitas vezes o nosso pastor é assim, ele está derrotado. Não foi para engrandecer o inimigo. Às vezes você fala, o pastor está debaixo dos Deus? É. Mas olha para o mundo. Olha o que está acontecendo no mundo. Enquanto eu estou pregando aqui, tem gente que está tirando a própria vida dele. Enquanto eu estou pregando aqui, está acontecendo tragédias em muitos lugares. Enquanto eu estou pregando aqui, uma mulher está sendo morta, um homem está sendo morto, alguém está sendo assaltado agora e recebendo um tiro na cabeça. Enquanto eu estou pregando aqui, tem jovens que estão sendo destruídos agora. Tem casamentos que estão sendo destruídos nesse exato momento enquanto eu prego. Por que eu estou falando para vocês? Aí você fala, Satanás ele está derrotado, ele está debaixo dos teus pés, mas ele continua roubando, matando, destruindo. Ele está devastando, está destruindo. O ódio está indo por toda parte. O mal está crescendo como um caminho. A maldade humana, ela aumenta dia e após dia. O mal está por toda parte. E agora, eu devo brincar, eu devo vigiar, eu devo ser prudente, eu devo levar a vida e deixar ela me levar. Eu me devo posicionar em Deus e falar, Senhor, faz a tua obra, que o Senhor seja livre. Senhor, coloca o teu trono em mim, que todos os meus sentidos, toda a minha vida, eu me rendo ao Senhor, eu me rendo na tua presença, e me coloco diante de ti. Só vou falar uma coisa que eu vou orar. Você acha que foi ontem que aconteceu uma tragédia terrível? Uma jovem de 21 anos, foi ontem mesmo. Ela pulou numa ponte aquela coisa de rapidão, quando você pula e a corda de balança lá embaixo, 40 metros de altura. Que Deus conforte o coração das famílias. Uma menina de 21 anos de idade. Ela resolveu saltar de uma empresa que tinha a corda lá, colocava no equipamento, as pessoas soltaram. R$180, 150 para a cama, cada 360 graus, 330 ao todo. 3 pessoas pegam a pessoa, levam até a beirada da ponte e lançam a pessoa. Só que quando eles lançaram o menino, eles não tinham colocado a hora. 40 metros ao todo. Garota caiu, morreu. 40 metros ao todo. Ela pagou R$350. Estou falando para você. Qual era o propósito daqueles 3 homens? Estou aqui para jogar, é só para te dar um exemplo. Qual era o maior propósito daquele salto? O que era aquele salto? O maior propósito de tudo ali era a segurança. E eles esqueceram o principal, 3 homens. Um monte de gente fumando. E agora se for no chão. Quero só tomar isso como exemplo que você entende uma coisa. Às vezes estamos deixando a vida levar a gente. E falando é sorte, é azar. Não teve que acontecer assim. Às vezes estamos sendo levados
pelo movimento humano, pela tradição humana, pelo que aquilo que as redes sociais dizem que a gente tem que ser. Às vezes estamos fazendo de tudo para todos, estamos esquecendo o principal. O principal foi esquecido ali, que era a porta, ela era o principal. E às vezes nós estamos esquecendo Jesus. Nós fazemos tudo, deixamos a vida levar, seguimos conceitos errados, andamos com pessoas erradas, ouvimos pessoas erradas, praticamos coisas erradas, pensamos em construir, fazer, planejamos um monte de coisa, pastor errado, não é errado. Mas às vezes nós esquecemos o principal, aquele que nos salva, aquele que nos guarda. Você pensou nele hoje? Você dobrou o teu joelho hoje nesta manhã falando: Jesus, muito obrigado pela vida do Senhor me deu. Continue comigo até a noite, até aquela madrugada. E guarda, Senhor, me livra. Às vezes a nossa cabeça está tão triste, preocupação em fazer um monte de coisa, irmão, esquecendo de Jesus. Essa está deixando Jesus. Deixamos as pessoas nos levar, o mundo nos levar. Jesus ficou atrás. Que Deus conforte as famílias. Só usei por exemplo. Não estou criticando quem fez, a pessoa que fez, nada disso. Só estou usando um exemplo. Às vezes isso acontece. Às vezes fazemos parecido com isso. E às vezes brincamos com a nossa vida. Às vezes pagamos para destruir a gente mesmo. Todas as vezes que você compra um marco cigarro, você está falando para você mesmo. Você fumou, fumou 2, fumou 3. Você está falando para você mesmo. Eu quero ter pouca vida aqui na terra. Se você nunca ouviu isso, você vai ouvir. Essa é a realidade. Mas como eu fumo, não estou te criticando. Só estou tentando te mostrar todas as coisas que você fuma. Você está falando para você mesmo: eu quero viver bem nessa vida. Você está se pagando para se destruir a si mesmo. Você sabe qual é o futuro que te espera. Todo mundo sabe disso, é claro. O próprio maço de cigarro já fala. O que acontece? Aí a gente vai por causa disso. Quando você bebe uma cerveja, uma cachaça, e fala: não, eu bebi uma aqui, mas eu consegui digitar longe, eu sou cara. É isso, eu estou luto. Foi só 3 copos, foi só 3 garrafas. Entrei, mulher, menino. E a mulher disse: não, você bebeu, bebe sua mulher. Você não me conhece, não. Desce segundos, vai e sai. Sabe o que você está falando? Você está falando o seguinte: olha, você está falando consigo mesmo. Eu quero viver muito nessa vida. Então eu vou brincar um pouquinho com a vida. Vou brincar com a vida. Porque o inimigo está distraído. Ele só precisa de uma oportunidade para destruir você. Sabe por que a gente não tem tanto medo? Porque ainda nunca aconteceu com a gente. Aconteceu com o vizinho, aconteceu com o meu trampo com fulano, mas comigo não. E a gente pensa: eu sou imortal. Na realidade, você é imortal, você tem uma alma. Mas esse corpo físico aqui, ele é limitado. Então todas as vezes que você tenta ou paga para tentar alguma coisa contra a tua própria vida, você está colocando Deus à prova e está dizendo para o inimigo: pode vir. E ele vem.